nossas lives sempre às quartas e sextas-feiras, nesse horário, né? Então, e aí a gente vai... Deputado, convidados, Ok? já estamos ao vivo pela página do deputado Francisco Lima no Facebook. Bom, olá, boa tarde a todos e a todas as internautas que nos acompanham em mais uma live, né? Essa é a de número 26, então, organizada aqui pelo nosso gabinete digital, né, que tem a coordenação da Cristiane Mello, né, e com o apoio de várias pessoas aí da nossa equipe, né? Na verdade, o nosso bate-papo de hoje vai tratar aí do tema desenvolvimento territorial como estratégia de inclusão social e econômica, não é? E para isso reunimos um time aqui afinado com essa discussão. Mas antes de apresentá-los, né, eu queria só lembrar aqui os nossos internautas de não deixar de curtir nas nossas páginas, né? Deixar o seu comentário, a sua pergunta, de compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a mais lugares, né? Então, se vocês estão gostando dos temas que estamos apresentando na nossa live com Lima, deixe o seu feedback, a sua opinião, e isso contribui com o nosso planejamento e, sobretudo, com a nossa a projeção do nosso vídeo nos canais, tanto do Facebook, do Instagram, do YouTube e de outros canais. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a todos vocês. Pedir a você também que está entrando agora, que possa, que também pode fazer seus comentários, suas perguntas, e pedimos também que se identifique o município, o estado, né, a região, o território de onde estão inseridos, né? Então, hoje nós temos aqui 3 convidados especiais, né? Temos a nossa querida Lidiane Veloso, a Lidiane, que é natural de Valença, agricultora familiar, está na luta pela política de desenvolvimento territorial a nível de Brasil desde 2004. Atualmente ela mora em Francinópolis, onde também é chefe do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município. Já coordenou a Rede Nacional de Colegiados Territoriais e também a Rede de Colegiados Territoriais do Piauí. Hoje, assentado da reforma agrária, a nossa querida Lidiane. Então, quero dizer o seguinte, que ela também coordena o Conselho Territorial de Desenvolvimento Territorial do Vale do Sambito. Boa tarde, Lidiane. Tudo bem? Você nos ouve? Sim, boa tarde, deputado Lima. Boa tarde, meu companheiro Arilson. Minha companheira de luta, Regiane Tavares. Minha amiga Cristiane, né, que está nos bastidores. E, assim, saudar a todos uma boa tarde, né? E dizer, Lima, que ainda não moro em Francinópolis, não, tá bom? Ah, não, Mas, pensei que fosse. não, só trabalho lá, mas fico de lá para cá e daqui para lá. Tá certo? Ok. Muito obrigado, Lidiane, pela sua disponibilidade, né, e disposição para participar desse bate-papo aqui conosco, né? Bom, a outra convidada especial é a nossa queridíssima Regiane Tavares, né, pernambucana, de Recife. Regiane, que é jornalista por formação, mas foi na área de planejamento estratégico e desenvolvimento sustentável e elaboração de projetos que consolidou a sua vivência, onde tem trabalhado como consultora em diversas entidades, a nível governamental e não governamental, como a Codevasf, Programa das Nações Unidas, Agência Alemã de Cooperação Internacional, a GIZ, o Programa das Nações Unidas, enfim, e outras instituições. Hoje, ela está à frente da Superintendência de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. Boa tarde, Rejane. Tudo bem? Você nos ouve? Boa tarde, Lima. Sim, tá bem, muito bom o som. Boa tarde, Arilson. Um prazer estar com você aqui. Boa tarde, minha querida Lidiane, nossa companheira de luta, né, e de batalha pelo desenvolvimento territorial aqui do estado do Piauí. É um prazer estar participando com pessoas tão
ilustres e conhecedoras da temática de desenvolvimento territorial. Ok, Regiane, obrigado aí pela sua disponibilidade, né, e disposição para contribuir aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo sobre desenvolvimento territorial e inclusão social e econômica, né? Então, o outro convidado nosso é o Arilson Favaretto, né? O Arilson, que é natural do Espírito Santo de Pinhal, atualmente reside em São Paulo, ele que é sociólogo, doutor em ciências ambiental, e realizou estágio de estudo na Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais de Paris, na França. Também foi professor visitante da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, no Equador, e da Universidade de Caldas, na Colômbia. Arilson é professor da Universidade Federal do ABC, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território. Pesquisador, colaborador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, com experiência em pesquisa e consultoria junto a órgãos do governo, movimentos sociais e agências de cooperação internacional. É autor dos livros Entre Chapadas e Baixões do Mato Piba, Dinâmicas Territoriais e Impactos Socioeconômicos na Fronteira da Expansão Agropecuária do Cerrado, e Paradigma do Desenvolvimento Rural em Questão, premiado pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. Então, o 5º Prêmio Política e Planejamento Regional. Então, boa tarde, Arilson. Tudo bem? Você nos ouve bem? Boa tarde, deputado Lima. Ouço muito bem. Queria dar boa tarde também a todo mundo que está acompanhando a gente aí por essa transmissão. Boa tarde também a Lidiane Veloso, a Regiane Tavares. Um prazer rever vocês todos. Tenho um carinho muito grande aí pelo estado do Piauí, uma admiração também pelo trabalho que vocês fazem nesse tema do desenvolvimento territorial. Então é um prazer participar dessa conversa com vocês e agradeço também aí a Cristiane pelo apoio que deu na organização desse nosso papo. Pois é, muito eu que agradeço a você e a todos pela participação, né, tirar aí um tempo para colaborar. Você que também já esteve algumas vezes no Piauí e que tem um dos estudiosos aí, temos nos encontrado em alguns eventos, né? E nós aqui estamos começando, aliás, aumentando o calor, que aqui está sempre calor, vocês que estão aí um pouquinho no frio, né? Bom, nós vamos continuando aqui, só lembrando aos nossos internautas que estão entrando agora, que estamos iniciando a nossa 26ª live, né? Sempre às quartas e sextas-feiras, com o tema desenvolvimento territorial e inclusão social, e como estratégia de inclusão social e econômica. Então, tratando aqui com 3 convidados, né, que têm uma interação muito grande com a temática na teoria e na prática, não é? Então, e aí, para bater esse papo aqui, nós vamos começar logo. Como é que vocês têm atuado aí esse período? Como é que tem sido a vida de vocês nesse período de pandemia, em tempo de isolamento social? De que forma vocês estão trabalhando para contribuir com a questão do desenvolvimento territorial, né? Então, queria ouvir aqui nesse primeiro momento aqui a Lidiane Veloso, né? De que forma você vem atuando agora, mesmo no isolamento, Lidiane? Você que está aí em Valença, na região valenciana, no Vale do Sambito. Bem, Lima, assim, dizer que é um desafio muito grande, né? A gente que está no dia a dia, corpo a corpo com o povo, de repente vem uma pandemia dessa e nos impede, né? Nos impede de fazer muita coisa pessoalmente, ou seja, presencialmente, mas assim, à distância a gente tem trabalhado, nós temos mantido o nosso grupo do Sambito sempre informado de todas as nossas demandas e ações, né? A gente não tem parado com a luta. Agora, em julho, a gente vai ter uma plenária extraordinária, né, para definir algumas ações com relação aos nossos companheiros e companheiras que estão se afastando para se candidatarem nas eleições de 2020. Né? Então, assim, a gente tem buscado um pouco
essa união, não deixar que as ações e o nosso objetivo enquanto território se acabe, né? Ou então, se acabar não, mas que fique morno, né? Acho que isso não podemos deixar acontecer. Tenho ficado um pouco em casa, né? Tenho ido muito pouco a Francinópolis, sou funcionária de lá, da prefeitura, na questão do meio ambiente, mas não tem deixado de dar assistência necessária ao povo que necessita, tanto de lá como do território. Ok, Lidiane, muito obrigado. Ô, Arilson, você que é um estudioso, especialista, conhece experiência no Brasil e no mundo, não é? Então, queria que você... Mas tem hora que para, né? Então, teve que dar uma parada aí por conta da pandemia, não é? E aí, queria que você rapidamente falasse um pouco aí da sua... O que você tem feito, como tem sido a sua rotina, e o que você tem trabalhando rapidamente sobre essa história do desenvolvimento territorial, agora nesses mais de 100 dias aí de isolamento, né? Pois é, parar, a gente não parou, não. Né? A gente parou de sair pela rua, né? Parou de viajar, parou de circular por aí, mas a vida continua de um outro jeito, né? Então, nesse período aí da pandemia, além, né, de toda essa mudança que passa a ser, né, ficar mais em casa, cuidar mais da casa, os filhos também em casa o tempo todo, e a gente então tem que cuidar também disso tudo, né? Fazer mais refeições em casa, preparar mais refeições, ajudar os filhos com as coisas da escola, então tem toda essa dimensão mais pessoal da vida, que muda bastante, né, nesse período, exige mais da gente, mas em termos profissionais, a gente continuou com as atividades na universidade, né, agora em modo remoto. Então, eu sou professor de um curso de planejamento territorial, continuei acompanhando os alunos, dando as aulas, e outras duas atividades que eu continuei nesse período têm relação direta com o tema da pandemia, né? Algumas organizações internacionais, como a FAO, como o BID e outros, têm sido demandados, né, por alguns governos, justamente para pensar alternativas, formas de intervenção e tudo mais nesse período. Então, eu participei de algumas reuniões com esses organismos, junto com colegas de outros países e de outras universidades, tá pensando junto, interpretando, em primeiro lugar, qual ia ser o impacto, né, da pandemia nas áreas rurais dos nossos países e o que poderia ser feito, né? E, além disso, a gente continuou tocando algumas pesquisas, agora adaptando para esse contexto da pandemia. Algumas semanas atrás, eu publiquei um artigo justamente chamando a atenção para os perigos, né, da falta de uma coordenação nacional das iniciativas, porque o Brasil perdeu duas oportunidades, na verdade, né? A pandemia chegou aqui semanas depois de ela ter chegado na Europa e na Ásia. Então, o Brasil poderia ter se preparado melhor para isso. Alguns estados, né, o próprio estado do Piauí fez isso, outros não fizeram. Então, a gente, algumas semanas atrás, meses atrás, na verdade, chamava atenção para isso, para a importância de aproveitar a aprendizagem dos outros locais e se antecipar. E hoje mesmo, publiquei um artigo falando um pouquinho do que a gente está imaginando que vai ser o período do pós-pandemia, né? A gente deve ter um aumento da pobreza, uma dificuldade dos estados. Então, em resumo, a minha rotina de trabalho tem sido essa. A gente diminuiu as viagens, diminuiu as atividades externas, mas as aulas, o trabalho de pesquisa e o trabalho de assessoria às organizações continuam. Ok, Arilson, muito obrigado. Rejane Tavares, e você, como tem sido a sua rotina e a relação dessa rotina com essa questão do desenvolvimento territorial nesse período agora, esses 100 dias, um pouco mais de 100 dias aí da pandemia aqui no Brasil e no Piauí? Oi, Rejane. Você nos ouve, Rejane? Oi, sim, é que aqui é que tinha fechado o microfone. Como todos os outros companheiros falaram, na verdade, o trabalho não parou, né? Eu até diria que ele está mais intenso, porque a gente perdeu um pouco aquela noção de dividir trabalho e casa.
e trabalho e casa ficou tão misturado que você não tem mais hora nem para um e nem para outro. Então, eu acho que isso está levando a uma sobrecarga imensa, assim, que tem hora que fica extremamente cansativo, né? Mas tem sido também uma experiência muito interessante, porque é uma nova forma de produzir, de trabalhar, né? E a gente, na Secretaria de Planejamento, a gente está experimentando um formato muito interessante que tem sido os fóruns digitais de desenvolvimento territorial. Então, a gente tem reunido com os territórios, discutido um pouco a realidade de cada um dos territórios nesse momento de pandemia, fazendo alguns levantamentos de informação, como é que está em cada um dos territórios, o impacto disso nos territórios, e buscando alternativas, né, tentando construir alternativas justamente para o pós-pandemia. Eu acho que vai ser um maior desafio. A gente já tem o resultado aí da PNAD que saiu, se não me engano, ontem, que já traz os índices de quedas de desemprego no Piauí, do aumento da informalidade, né, da perda de estratégias de sobrevivência. Então, a gente já tem alguns dados concretos, né, e sabe o desafio que vai ser retomar todo esse processo. Não vai ser um desafio fácil, e começamos já a discutir no âmbito do governo quais são as possibilidades, inclusive, de construção de um plano para a gente enfrentar esse período que vai ser logo após a saída, né, eu diria que a saída do isolamento, porque eu acho que a convivência com o vírus ela vai ser bem maior do que a gente imaginava. Então, talvez a gente tenha esses momentos de abertura, momentos em que vai ter que se recolher novamente, e como é que a gente vai trabalhando, né, as estratégias de sobrevivência da população mais vulnerável, e os pequenos negócios, os empreendimentos rurais, que todos eles estão sofrendo muito com esse momento agora. Ok, Rejane, muito obrigado. Ariel, você começou a falar de um artigo que você escreveu sobre o impacto, né, da pandemia nas áreas rurais, mas eu ampliaria além das áreas rurais para a vida dos mais pobres de um modo geral, tanto das áreas rurais como a periferia das grandes, médias e cidades, e também nas cidades de pequeno porte, que são extensão do rural. Então, quais são esses principais desafios que você visualiza hoje como consequência da pandemia, que certamente terá influência aí na vida por um bom tempo, não é? E como é que você, quais são e o que você aponta para a superação desses desafios aí enfrentados? Então, queria passar aí para você, Favaretto. Olha, Lima, eu deixo aqui o convite, né? Aqueles que quiserem dar uma olhadinha nesse texto, tá disponibilizado na minha página ali do Facebook, mas basicamente o que a gente diz é que existem vários impactos, né? Então, mencionando apenas alguns deles, para não me alongar muito, o primeiro impacto é um impacto humanitário, né? Então, justamente as regiões mais pobres, aquelas regiões de características rurais, onde a gente tem também um predomínio da pobreza, elas tendem a ser afetadas de maneira muito severa. Num primeiro momento, né, a gente olha mais para o que acontece nas grandes cidades, por conta da concentração populacional, mas a gente não pode esquecer que é nesses pequenos municípios que a gente tem uma carência maior no sistema de saúde, em que há uma dificuldade maior do poder público em dar respostas. Então, é preciso muita atenção por parte dos governos estaduais, e deveria ser uma atenção também por parte do governo federal, como coordenar com os municípios formas de ajuda, porque nós não sabemos ainda qual vai ser a extensão desse impacto, né? Na verdade, esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, a gente não sabe se mesmo naqueles locais onde já está tendo uma diminuição das contaminações, nós vamos ter ou não um repique nos próximos meses. Então, a gente precisa se preparar para, como você mesmo mencionava, a convivência com essa situação de risco e de incerteza que deve nos acompanhar aí para os próximos meses. Então, a coordenação entre níveis de governo é uma questão muito importante. Tem um segundo impacto que a gente precisa monitorar melhor, que é o impacto demográfico,
né? Então, em muitos locais, aí por esse Brasil interiorano, a gente teve uma volta de pessoas que viviam nas grandes cidades, porque com o fechamento de postos de trabalho, às vezes as pessoas tentando fugir das contaminações que começaram primeiro nos grandes centros, muita gente voltou para os pequenos municípios e isso onera a estrutura, né, dessas pequenas prefeituras, a estrutura da assistência social, a estrutura, às vezes, também do sistema de saúde e daí por diante. Terceiro lugar, as projeções que a gente tem para o que vai acontecer com a economia, com os indicadores sociais ao longo desse ano são simplesmente terríveis, né? A CEPAL fala de um aumento da pobreza de pelo menos 5%. E aí é preciso lembrar que, no caso do Brasil, desde 2015, a gente tinha uma volta já do crescimento da pobreza e da fome em muitas áreas interioranas. Claro que isso varia muito de um local para outro, de um estado para outro, mas em âmbito nacional, essa é uma realidade, né? E o desemprego, né? O Banco Mundial fez uma projeção de que a economia brasileira deveria, esse ano agora, a projeção é de uma recessão, um recuo, né, de menos 8%. Alguns outros organismos já começam a falar em um recuo de até 10%. Então, isso é um baque muito grande na economia que vai afetar a capacidade de financiamento dos governos e vai afetar, inclusive, também a disponibilidade de investimento privado. Então, a gente tem que pensar muito bem nos próximos meses como é que nós vamos responder a isso. De maneira muito rápida, só duas coisas em relação às respostas. Além de monitorar e de coordenar melhor as ações entre os governos, tem dois temas que vão ser muito importantes. Um deles é a extensão daquilo que a gente chama da proteção social nesse período. Então, essa ajuda financeira que está sendo dada para as famílias agora, isso não pode ser visto como uma coisa apenas de 2 meses. Nós vamos precisar discutir melhor, no âmbito da sociedade brasileira, como prover um tipo de ajuda para as famílias, porque o desemprego não vai durar 2 meses, ele vai ser mais longo, né? E o outro tema é como é que, num cenário de menos recursos, a gente pode utilizar melhor os instrumentos que existem. E uma dessas questões é como articular, como combinar esse auxílio emergencial, que vai ter que ser prolongado, porque as pessoas não podem ficar na miséria e no desalento, com a criação de oportunidades de inclusão produtiva, que possam ser criadas de maneira rápida, com um custo mais baixo, para justamente aliviar um pouco o impacto da crise para as pessoas mais pobres. Tem uma série de medidas relacionadas a isso, tanto no âmbito da infraestrutura, como no âmbito das políticas sociais e principalmente no âmbito da agricultura familiar, que tende a ter uma capacidade de resposta muito grande, né, com pouco investimento, e isso pode melhorar a vida de muita gente. Ok, Arilson, muito obrigado. Ô, Rejane, à luz do que o Favaretto ponderou aí dos desafios, como é que funciona o planejamento territorial no Estado e como é que o que tem sido discutido no sentido, digamos, de amenizar esses impactos da pandemia na vida das pessoas, não é? Somente dos mais pobres, dos agricultores familiares, dos pequenos municípios, enfim. Como é que o Estado vem pensando isso do ponto de vista da ação territorial, não é? Lima, vai exatamente um pouco nessa direção, sabe, de construção de políticas públicas que possam gerar oportunidades de inclusão produtiva. Então, a gente vem trabalhando, a gente está fazendo, na verdade, hoje uma reestruturação do processo de planejamento do Estado, porque o que a gente planejou o ano passado, e ele não é mais realidade hoje, então a gente tinha um planejamento, um orçamento redondinho previsto para execução agora em 2020, e ele foi todo desmontado por conta da pandemia. Boa parte dos recursos foram direcionados para a área de saúde, porque a gente está vivendo essa situação emergencial e precisava alocar esses recursos. O que é que a gente agora está fazendo? A gente precisa começar a trabalhar com definição de prioridades. E quais são as prioridades nesse momento? Uma das prioridades é justamente cuidar dessa população mais vulnerável, porque é essa população que está sofrendo mais. Então, a proposta, inclusive,
que a gente vem trabalhando é a ideia de uma espécie de um programa de proteção à população vulnerável, né? Um programa do Estado que vai incluir desde a criação de uma renda básica, uma renda mínima para que as pessoas possam continuar sobrevivendo. Então, está se fazendo todo um estudo para a identificação de recursos no Estado para esse tipo de programa. Apoiar muito fortemente a inclusão produtiva e também o financiamento dos pequenos negócios, desses pequenos empreendedores e até esses empreendedores informais, com a criação de uma linha de fomento para esse tipo de produtor. E, para isso, estimular a parceria com os bancos comunitários, estimular a criação também de cooperativas, inclusive nas áreas urbanas, a ideia de trabalhar cooperativas de serviço que possam agregar as pessoas em torno de trabalhos e que o próprio Estado possa ser uma das empresas que venha contratar essa mão de obra, fazer parcerias também com o setor empresarial para a identificação de possibilidades de cargos de trabalho, principalmente esses trabalhadores mais informais, e aí, como o Arilson colocou, a infraestrutura ela tem um papel fundamental, então o Estado está trabalhando todo um projeto de retomada das obras, né, de aplicação dos recursos que ainda tem oriundos de operações de crédito, de financiamento, para que possa investir em infraestrutura e isso gerar cargos de trabalho para essa população, inclusive porque essa população informal ela é muito grande, ela é 45% da mão de obra do Piauí, está na informalidade, são os dados atuais de maio que a gente teve, né? A gente teve uma queda muito grande, um aumento de postos formais de serviço, foram 8.854 postos formais de serviços que foram desativados, que as pessoas perderam o emprego durante esse período agora. Então, a gente tem uma estratégia de trabalhar, de fato, nessas duas linhas, trabalhando políticas sociais que permitam fortalecer grupos produtivos informais, atividades produtivas na área, inclusive, de geração de alimentos, para trabalhar um pouco a questão da segurança alimentar, apoiar também a agricultura familiar nesse processo, e trabalhar essas estratégias de inclusão produtiva via acesso a créditos específicos para essa população. Esse trabalho está exatamente em elaboração, o Estado constituiu um grupo de trabalho que está elaborando a proposta, né, que deve estar pronta aí até o final, mais ou menos, do mês de julho, para que seja lançado todo esse trabalho, que vai justamente coincide, provavelmente, com o fim desse incentivo, né, desse apoio, do auxílio que o governo federal está disponibilizando, que aqui no Piauí é mais de 1 milhão de pessoas que estão recebendo. Então, é significativo. A gente talvez ainda não sinta um impacto tão forte disso, porque as pessoas estão recebendo esse auxílio, alguns cerca de 800 mil pessoas recebendo em torno dos R$600 e 400 e poucas mil pessoas que recebem os R$1.200, que são justamente as mães solteiras, as famílias que têm mais de uma pessoa recebendo, né, em casa. Então, é nessa direção que a gente vem trabalhando e trabalhando essa discussão com os conselhos, começando essa discussão com os conselhos de desenvolvimento territorial. A gente está tendo hoje um projeto piloto, que é em parceria também com o setor privado, que é justamente o fortalecimento dos grupos produtivos na área de confecção e costureiras individuais nos territórios, que elas estão sendo apoiadas para a confecção de máscaras e estão sendo distribuídas pelos CRAs dos territórios. Essa estratégia já começou no Vale do Itaim, com o apoio da iniciativa privada, e o Estado começa com mais 8 territórios também fazendo isso. Então, são formas que você vai encontrando, formas criativas de apoiar os grupos que existem já, para que esses grupos não se percam durante essa crise que vamos ter aí pela frente. Ok, Regiane, muito obrigado. Ô, Lidiane, você tem uma atuação muito ativa em um conselho territorial, né, que tem a participação da sociedade civil
e também dos organismos do Estado. Eu acho que é um dos territórios que eu percebi o maior envolvimento de prefeituras, né? Então, vocês têm conseguido fazer uma discussão acerca do futuro do território, do desafio do território no pós-pandemia? Quais são as questões que vocês têm tratado lá, que são centrais na discussão lá do território, com pandemia, sem pandemia? Então, queria deixar com você essa questão, que você fala um pouco dessa experiência aí do Vale do Sambito, principalmente. Ok, Lima. Aqui a gente tem discutido um pouco, não levando para todas as participações dentro do território, mas a gente tem conversado muito com os gestores, né? Tem se mostrado também a par e fazendo parte também da Comissão de Saúde aqui do território, né? A nossa preocupação é muito grande, porque nós temos um público muito vulnerável, né? Como disse Rejane, e assim, a nossa preocupação maior, nós paramos num momento crucial, definitivo para o território, que era a questão da expansão do selo, né? Seria uma forma de nossos agricultores familiares comercializar de uma forma justa. E aí a pandemia veio bem mesmo em cima, no momento que a gente tinha o maior número de municípios, que nós somos formados por 15 municípios, e que a gente tinha naquele momento o abraço de 13 municípios, né? Então, faltando aí apenas 2 municípios para a gente concluir essa temática com relação a essa ação, com relação ao fortalecimento da agricultura familiar de forma adequada, fazer com que as nossas mulheres, em especial, que são as maiores produtoras de polpa de fruta, a questão dos quintais produtivos, então, seria uma forma delas estarem, de fato, aumentando essa renda. Então, a pandemia veio nesse momento, e a maioria das nossas mulheres estão no grupo de risco, tá? São mulheres aí que são mulheres assentadas, mulheres que estão na zona rural e que têm algum tipo de antecedente com relação ao que possa se dar ao coronavírus, né? Então, assim, nossos gestores são gestores muito preocupados, graças a Deus a gente tem essa bênção, né, de ser gestores que compartilham de fato com a sociedade civil, né, são bastante atuantes. Nós temos gestores que estão ali no dia a dia, no combate ao corona, sabe? Não é aquele gestor que fica de longe, que manda só o pessoal, não, eles estão na linha de frente, no combate mesmo. Então, isso para nós tem sido um desafio muito grande, Lima. E ficar em casa, muitas vezes sem poder fazer nada fisicamente, né, nos impede um bocado de coisa, e aí a gente fica preocupado. Porque, assim, o nosso território é rural, tá? O nosso povo vive da agricultura familiar, né? Aqueles que não são funcionários públicos vêm da agricultura familiar, e vender para quem? Então, a gente vem de um projeto que a gente fez a explanação no território, a maioria dos seus gestores ficaram legalizados com relação ao selo de inspeção municipal, justamente para apoiar a produção. E aí você vai produzir e vai vender para quem? A maioria estão no PENAI, né? Estão ofertando para o PENAI. E aí as aulas pararam. E agora, o que a gente faz? Só o auxílio não dá para resolver, principalmente uma casa que tem 10, 12 pessoas, como é a maioria do nosso pessoal aqui. O mínimo tem 5 pessoas por residência. E aí a nossa preocupação é muito grande, mas a gente não para com a luta, tá? Então, a gente está fazendo algumas conversações e vamos ter essa assembleia que a gente vai definir algumas ações e, assim, não é desanimar, sabe? A gente não pode desanimar num momento como esse. A gente vai passar por isso, né? Vai ser um momento muito duro que a gente está passando, mas vai passar e a gente vai ter que retomar de uma forma que seja garantido para todos os nossos agricultores familiares
e toda a nossa população, não só do território Vale do Sambito, mas eu acho que do Piauí, do Brasil, de um modo geral, né, Lima? Ok. Então, muito obrigado, Lidiane. Estou agradecida aí pelas suas ponderações. Eu gostaria de aproveitar aqui, antes da próxima rodada de conversa, para registrar a presença e o acompanhamento de internautas de vários municípios e até de outros estados, municípios do Piauí e outros estados do Brasil. Registrando aqui a presença e agradecendo, de Campo Grande, do Piauí, de Manuel Emílio, de Matias Olímpio, da nossa capital Teresina, de Esperantina, São João do Arraial, Barra da Alcântara, Francisco Santos, Oeiras, a nossa primeira capital, Picos, Jaicó, gente de Brasília, de São Paulo, além do Arilson, é claro, de São João do Arraial, de Piripiri, Piracuruca, Batalha, União, enfim. E também o acompanhamento desse bate-papo por representantes de várias entidades do Conselho Territorial do Estado, Vale do Guariba, Vale do Sambito, Cocais, Piauí, Taueiras, enfim. Então, entidades como a SAF, Secretaria da Agricultura Familiar, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, lideranças comunitárias, enfim. Então, e agradecer também a presença aqui, mandar um abraço aqui para o meu amigo Mauro Sampaio, que está lá em Brasília, jornalista, tem tuitado muito aí, então aproveitar e agradecer aí a participação do Mauro, da Luiz Fonseca, da Patrícia Vasconcelos, do Rogério Carvalho, do Duruval, da Lisa Elizabeth, do Biramar Bispo, enfim. E tem aqui algumas perguntas, mas eu vou deixar para o bloco mais final. Bom, terminando aí os cumprimentos, né, e aqui os agradecimentos, eu queria partir aí para o Favaretto. Em maio deste ano, Favaretto, o jornal Le Monde francês publicou uma matéria extensa sobre uma pesquisa com várias entidades que colocou a WWF, Cruz Vermelha, MEI.com, e outras instituições, e cujo resultado mostra o desejo do futuro, de um futuro que trata a questão do equilíbrio mais ecológico, né? E mais focado na produção local, que cuide também mais das pessoas. E aí, mais recentemente, mas também em maio, o Papa Francisco liderou aí um encontro de lideranças políticas e sociais e religiosas de várias tendências e países do mundo, inclusive produziram um documento que passou a ser intitulado A Economia de Francisco, onde eles apontam que a crise, não só da pandemia, mas a crise de um modo geral, ela aponta para a necessidade de se repensar de uma nova forma de viver, das relações políticas, das relações com a natureza, com as pessoas, enfim. De que forma você vê essas preconizações desses documentos, dessas pesquisas, com o desenvolvimento territorial e aqui para o Brasil, né? Então, de que forma como é que você acha que o desenvolvimento territorial pode contribuir com esse novo mundo, com essa nova nossa forma de viver a vida e de enfrentar as crises, não é? Então, deixar com você, Favaretto. Tá bem, tá bem. Olha, uma das coisas que essa pandemia está fazendo é justamente obrigar as pessoas, os governos, as empresas e tudo mais a repensar o futuro, né? Eu acho que depois disso tudo que está acontecendo, não tem ninguém, repito, né, nenhum governo, nenhuma pessoa, nenhuma empresa que vai continuar agindo exatamente da mesma maneira, né? Não é só que a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, é que ficou mais claro para todo mundo que essas ideias de que a gente vive sob risco e de que o futuro de todo mundo é muito incerto, isso passou a ser uma realidade muito mais presente.
né? Isso já era uma coisa meio difusa, né? Todo mundo fala, eu tive uma época muito incerta, ninguém mais tem emprego garantido por muito tempo, tudo é muito instável e daí por diante. Mas com a pandemia isso agora veio de uma maneira muito forte, né? Eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, as empresas quase todas já estão se reorganizando, mudando alguma coisa na sua cadeia de fornecedores, algumas até mudando, repensando a coisa de localização. Os governos também começam a rediscutir agora o que vão fazer, porque não é que se a pandemia baixa um pouco, digamos assim, nos próximos meses, que tudo volta ao normal. Não, as empresas vão demorar mais muito tempo agora para voltar a investir, porque não sabem se a gente vai ter, né, uma nova quarentena daqui a alguns meses e daí por diante. Então está todo mundo meio que se reposicionando. Agora, nesse reposicionamento, tem duas visões que estão disputando, digamos assim, o futuro. Tem uma visão que é essa que você mencionou, quer dizer, olha, tem alguma coisa que nós precisamos fazer para mudar as formas de relação entre a sociedade e a natureza, a maneira como a gente usa os nossos recursos naturais e daí por diante. Mas é importante dizer que tem uma outra visão que começa a vir também com força e que vai dizer exatamente o contrário disso, que vai dizer, olha, agora que os governos gastaram mais do que tinham e etc. e tal, nós vamos precisar economizar ainda mais, nós vamos precisar voltar com a agenda das reformas, nós vamos precisar focalizar mais as ajudas e daí por diante, que é uma alternativa que, no meu modo de ver, não dá as respostas que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu acho, antes de entrar no centro, né, da tua pergunta, que a gente precisa ficar atento, é o fato de que nos próximos meses as sociedades vão definir por um caminho ou por outro. E existe, sim, um risco de que o nosso pós-pandemia seja pior do que era o pré-pandemia, né? O que nós precisamos fazer é justamente reforçar essa tendência do que está, né, no documento preparado aí pelo Papa Francisco, como você mencionava, que está nessas discussões internacionais que estão recebendo diferentes nomes, né, alguns mais complicados, aí o Green New Deal, etc, etc. Mas é um conjunto de proposições que estão dizendo basicamente o seguinte: nós temos que aproveitar essa crise para mudar algumas coisas. E para mudar algumas coisas, uma boa política territorial e uma valorização dos territórios é absolutamente fundamental, né? Por pelo menos duas ou três razões, né? Primeiro, porque não existem soluções que vão ser adotadas internacionalmente ou nacionalmente e que vão caber em todos os lugares, né? A realidade do semiárido é diferente da realidade da Amazônia brasileira, é diferente da realidade do Centro-Sul. Nós precisamos de alternativas adaptadas, tecnologias adaptadas, sistemas alimentares adaptados localmente, né? Ou seja, nós precisamos adaptar um conjunto de investimentos, de prioridades, de políticas públicas à realidade dos territórios. E para isso é importante que os territórios tenham vida, que os territórios tenham uma certa institucionalidade, que as pessoas possam apontar o que elas estão precisando, como as coisas estão acontecendo, o que precisa ser ajustado, né? E daí por diante. Segundo lugar, né, o Brasil não pode mais continuar na trajetória que ele vinha vindo nos últimos 30 ou 40 anos, eu dizia, né? O Brasil vem se tornando um país cada vez mais dependente da exportação de uns poucos produtos. E com isso nós estamos enfraquecendo os outros setores econômicos, né? Com isso nós estamos enfraquecendo a capacidade, né, de algumas das nossas áreas interioranas de produzirem coisas e alternativas para a vida das pessoas. Então, uma retomada do crescimento no Brasil deveria se apoiar fortemente em uma palavra-chave, que é diversificação. Diversificação da nossa estrutura produtiva, diversificação da nossa agricultura, né? Tudo isso é importante para que o Brasil encontre um outro estilo de desenvolvimento aí ao longo do próximo período. E para terminar, eu diria o seguinte, e vou falar isso não é porque nós estamos aqui numa conversa, né, predominantemente com pessoas do Piauí, porque você, Lidiane e Rejane, me conhecem e sabem que eu já disse isso outras vezes em outros lugares. Mas a experiência do estado do Piauí é muito importante, né? A gente tem dito que nos últimos anos as inovações das políticas públicas passaram a ser dadas mais pelos governos estaduais. E entre os governos estaduais, é importante até que, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, a maior parte que é do Piauí, podem não ter a exata ideia de que de fora a gente olha muito para o Piauí, né?
o Piauí se tornou um dos estados que tem inovado muito em políticas públicas e, eu diria, em especial na política de desenvolvimento territorial. Claro, sempre tem coisas que dá para melhorar, que precisa ajustar e daí por diante. As políticas públicas são assim, você precisa permanentemente ir ajustando. Mas aquilo que o Piauí fez hoje serve muito de exemplo para outros estados. E nessa retomada da pandemia, ter uma política territorial renovada, fazendo coisas como essas que a Regiane mencionava, né, num contexto de restrição, coordenar melhor com a iniciativa privada, com as organizações da sociedade civil, coordenar melhor as ações do Estado com as ações do município, tudo isso vai ser muito importante para que a gente tenha um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo de relação entre a sociedade e a natureza. Não dá para ter isso sem uma política territorial. Ok, Arilson, muito obrigado. Regiane, o Piauí, durante muito tempo, ele foi reflexo digamos, das políticas mais gerais do governo central, né? Nos últimos anos, o Piauí tem tido uma onda, digamos, de investimentos, de grandes investimentos, né? Em várias áreas, né? No agronegócio, nas fontes alternativas de energia, até na infraestrutura de logística, como a Transnordestina, em várias outras áreas, né? Em pescado, em mineração, enfim. E mesmo assim, continua aí digamos, os indicadores de pobreza ainda são muito perversos, né? Nós temos aí um percentual aí de próximo a 20% de pessoas que estão aí abaixo aí da linha de pobreza, né? Então, dentro dessa perspectiva territorial, como é que o Estado tem pensado em enfrentar isso, cuidar, ao mesmo tempo que assegura espaço de grandes investimentos, mas também cuida dessa parcela da população que não consegue, do ponto de vista econômico, digamos, se auto-reproduzir, não é? Então, e isso certamente se agrava agora com essa questão da pandemia. Então, como é que a política territorial do Estado tem pensado, tem focado em atender essa parcela da população e dentro dessa estratégia de combinar o macro com o micro? Neymar, acho que é um pouco o que o Arilson acabou de colocar. A gente tem, digamos assim, modelos de desenvolvimento muito focados em atividades, como eu diria, em grandes atividades que elas não geram uma diversidade, uma dinâmica econômica muito grande dentro dos territórios. Elas acabam gerando, no primeiro momento, empregos temporários com a chegada de algumas indústrias. A gente vê muito isso aqui no Piauí, por exemplo, na experiência das energias eólicas, né? Você tem um acréscimo de ICMS para os municípios que acaba gerando melhoria na qualidade de vida. Algumas dessas empresas elas têm também um trabalho de responsabilidade social que investe alguns recursos nos territórios, mas elas ficam num foco muito micro, muito daquele município de onde está ali. Qual tem sido o trabalho e a busca da política de desenvolvimento territorial no Piauí? É tentar trazer esse ente privado para dentro da discussão do desenvolvimento territorial. Então, isso, inclusive, a gente está fazendo a partir, inclusive, de um trabalho de consultoria que o professor Arilson fez com a gente, uma revisão dos conselhos de desenvolvimento territorial para trazer essa representação da empresa privada e dos grandes empreendimentos para dentro da discussão da política de desenvolvimento territorial e tê-los como parceiro desse processo de diversificação. Porque essas empresas, elas vêm também muitas vezes, alguns com contingente de pessoas que precisam de alimentos, que precisam de serviços, que precisam de uma série de coisas. Por exemplo, quando as empresas de energia eólica começaram a chegar aqui no Piauí, eles não tinham um comércio local
que vendesse parafusos para eles utilizarem nas estruturas que eles estavam usando lá. E não eram nas estruturas de torre, não, era na construção das casas, na construção dos alojamentos das pessoas, não existia isso. Tudo isso era comprado aqui em Teresina, né? E houve todo um trabalho, inclusive, de incentivo para a abertura de novos negócios nessas cidades, para que elas pudessem oferecer algumas coisas que essa nova população demandava chegando lá, né? E eu acho que a gente passa agora para um outro estágio, que é um estágio de ter a iniciativa privada como parceiro no investimento de políticas públicas e de políticas de desenvolvimento territorial construídas pelos territórios. Então, é importante que a gente avance no processo de elaboração, de revisão dos planos de desenvolvimento territorial, de elaboração de agendas de desenvolvimento, principalmente agora, de agendas de diversificação, de agendas de inclusão, que permitam, sim, o poder público ter uma parcela de investimento, mas que a iniciativa privada também tenha a sua responsabilidade, e a sociedade local e as prefeituras. Então, é um arranjo, um processo de articulação, um processo de governança que responsabilize todas as pessoas com o desenvolvimento daquele território. E eu acho que a gente nunca precisou tanto disso como está precisando agora. Acho que o momento agora é crucial. A política de desenvolvimento territorial ganha uma importância imensa nesse momento, porque a estratégia agora a gente precisa ter estratégias para as pessoas estarem lá e se desenvolverem lá no seu território, porque a gente está vivendo essa experiência. Quando a crise apertou, quando todo mundo perdeu o emprego, o que aconteceu? Essas pessoas voltaram todas para o seu lugar de origem. A gente teve aqui no Piauí municípios recebendo 6.000 pessoas de uma vez só, territórios que teve um retorno imenso de pessoas. Essas pessoas estão aí, muitas delas, inclusive, com a qualificação profissional diferenciada, porque elas passaram anos trabalhando fora, fazendo algumas outras coisas, e a gente precisa começar a fazer um cadastro dessas pessoas para ver como é que a gente pode aproveitar essa mão de obra qualificada, que ela pode, inclusive, servir de capacitadoras para as pessoas que estão no território. E começar a pensar saídas, inclusive, saindo digamos, da caixinha do tradicional, de pensar o território lá só com a política da agricultura familiar, só com os serviços de escola, de educação, os serviços públicos, mas começar a pensar o território como um local dinâmico que precisa de todos os serviços que a gente tem nas grandes cidades, para poder a gente manter essa população que está lá, inclusive fazendo com que essa população comece a gerar dinâmicas de desenvolvimento lá. Isso é uma coisa fácil? Com certeza isso é muito difícil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de recursos escassos. Mas eu acho que também esse momento requer uma criatividade e um processo de planejamento muito rígido na aplicação desses recursos, para que eles possam, de fato, gerar dinâmicas de desenvolvimento. Nós não temos mais a possibilidade de errar, precisa acertar. Ok, Regiane, muito obrigado. Ô, Lidiane, tem aqui uma pergunta que eu achei interessante e importante, né? Eu vou fazer aqui um enunciado. Ela diz assim: Lidiane, como está o apoio das prefeituras aos agricultores familiares nessa pandemia? Então, eu vou juntar com outra que diz o seguinte: e as feiras livres nos municípios e no território, como ficaram nessa pandemia? Então, queria que você, se for possível, você pudesse tratar um pouco sobre isso. Eu sei que lá no Vale do Sambito tem feiras livres nos municípios, tem feiras quase semanais, tem feiras territoriais. Então, como é que está essa situação e como que as prefeituras elas têm participado? Então, eu queria que você tratasse um pouco sobre isso. Como é que elas têm apoiado a agricultura familiar nesses municípios? Bem, Lima, é difícil, né? Mas vamos lá. É o seguinte, as feiras livres, elas foram suspensas, tá? Alguns municípios estão retomando daquela forma que tem todo o cuidado, né? Você tem que estar de máscara, tem que estar usando álcool gel, a luva, tudo higienizado,
tem voltado muito, muito pouco, né? O que tem se dado mais forte é a entrega de delivery, né? Então, nossos agricultores familiares estão vendendo dessa forma, né? Estão comercializando muito mais do que nas feiras livres, mas uma coisa que deixa muito a desejar com a questão da pandemia, né, que a gente não está podendo realizar, é a questão da feira territorial e as feiras municipais da agricultura familiar e agroecológico, né? Então, isso não tem acontecido, né, porque estamos diante da pandemia, mas tem amenizado porque a gente está usando os meios de comunicação para divulgar os produtos da agricultura familiar e, assim, o nosso pessoal poder estar comercializando de uma forma justa, né, e sem nenhum risco. Então, isso tem se dado muito pelo Facebook, pelo WhatsApp, né, pelas ligações diretas, porque nós ainda temos muitos agricultores familiares e que não tem essa ferramenta, né, não dispõe dessa ferramenta, não tem a internet lá no seu local. Então, assim, a feira a gente era para ter realizado em maio, né, no município de Francinópolis, a feira territorial, e a gente não conseguiu realizar, porque foi bem mesmo no pique, né? Estamos no pique aí da pandemia. Mas os prefeitos estão voltando aos poucos essa atividade do mercado, em cada mercado tem a questão da agricultura familiar, né? Alguns gestores estão, de fato, apoiando o delivery da forma... fazendo com que, dando condições para que eles possam fazer essas entregas dos pedidos das pessoas que necessitam nas suas residências, né? E, assim, Lima, é muito triste a gente estar passando por isso, porque, como você mesmo mencionou, e a Rejane, o nosso território é um território muito ativo com relação a todas as suas atividades, principalmente quando se diz as assembleias territoriais para definição das ações que fortalece não só a agricultura familiar, né? Mas é que a gente está junto com o pessoal da saúde, a gente debate o que, é que a gente quer para a saúde, a gente debate o que, é que a gente quer para a educação. Então, a gente está construindo a dinâmica de estar debatendo e trazendo aquilo que é viável para o território, leva para um determinado município, mas tem aquele olhar de desenvolvimento territorial. Isso a gente mudou na concepção de alguns gestores, porque alguns pensavam só, eu quero tal investimento, tal infraestrutura para o meu município. Não é assim, né? Acho que aquilo que a gente leva para um determinado município, ele reflete no desenvolvimento de todo o território Vale do Sambito. As feiras, eu acredito que se a gente passar em paz, como a gente está indo, né, com esse isolamento social, da forma que a gente está construindo a conscientização da população, queremos, assim, retomar com as feiras, talvez depois das eleições municipais, né, com a feira territorial e as feiras municipais, até para incentivar a nossa população, tá certo? E ainda bem que nós temos um território que as pessoas têm uma consciência muito boa com relação à política, né? A política de desenvolvimento. O que a gente quer de melhor para cada um. E muitas mulheres, muitos grupos de mulheres que estavam desativados, Lima, meio a essa pandemia, agora estão redescobrindo outras atividades, né? Algumas viraram confeiteiras, outras viraram boleira, outras estão no artesanato, e isso tem tido uma renda extra para cada família que se envolve na questão do território. Seja conselheiro ou seja só um apaixonado pelo desenvolvimento territorial. Ok, Lidiane, muito obrigado. Aproveitar aqui, enquanto vocês tomam também um gole d'água, né, para registrar a presença da Luciana, do Instituto Neuroludos, né, o Biramar Bispo, acho que eu já falei, registrando também a presença do Paulo do Juarez, né, inclusive ele faz aqui uma pergunta, a Andréa Simone, e também de entidades
dos Conselhos Territoriais do Entre Rios, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Campo Largo, Território Metropolitano de Salvador, Bahia, né? Alô, Salvador, um forte abraço. A Rede Nacional de Colegiados Territoriais, o Projeto Vivo Semiárido, o Conselho Territorial dos Cocais, o município de Itainópolis, Santa Rosa, Bela Vista do Piauí, Picos, Oeiras, Floriano, enfim, então várias outras localidades. Nessa rodada aqui, eu vou tentar ligar aqui algumas perguntas dos internautas e transformar isso numa pergunta, num questionamento, não é? O Biramar Bispo, ele diz o seguinte: na ausência do governo federal na coordenação das ações do combate à pandemia, como o Consórcio Nordeste pode ajudar aos estados e municípios do Nordeste? Essa é a pergunta do Biramar Bispo, o Favaretto. E eu amplio isso. A institucionalidade, a formação de uma institucionalidade territorial, ela é importante para a consolidação de uma ação territorializada? E que papel teria essa institucionalidade, né? Então, queria deixar isso com você, remetendo isso para que, se essa experiência do Consórcio Nordeste, ou se o papel do Consórcio Nordeste, ele tem um papel, ele tem uma importância crucial aí na consolidação, digamos, se vê o Nordeste como um território, se vê dentro de cada... Então, como é que você vê isso, né? Olha, Lima, primeiro, é um pouco difícil para mim falar sobre as ações do Consórcio do Nordeste, porque eu não tenho conseguido acompanhar agora, nessas últimas semanas, o que tem sido feito. E eu sei que o consórcio é muito ativo, então, provavelmente, qualquer coisa que eu diga aqui vai estar aquém do que o consórcio já deve estar fazendo. Mas, falando, então, em termos mais abstratos, então, repito, sem ter o conhecimento daquilo que vem sendo feito, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, que a iniciativa do consórcio é extremamente bem-vinda por uma série de razões. Primeiro, porque ele supre uma lacuna, como a própria pergunta já dizia, que é a lacuna do vazio, né, de políticas federais nesse contexto. Essa é uma primeira razão que, por si só, já tornaria a iniciativa importante. A segunda é porque ele recupera uma tradição tremendamente importante, que é a tradição de se pensar o desenvolvimento regional do Nordeste, né? Vamos lembrar aqui do Celso Furtado, né? E a sua enorme contribuição de décadas, chamando atenção para o quão é importante para o conjunto do Brasil a gente ter estratégias e pensar o futuro do Nordeste. Não é só uma questão regional, né? O futuro do Nordeste é uma coisa tremendamente importante para o Brasil. Essa é uma segunda razão. E tem uma terceira razão, que vai na direção do que a gente conversava instantes atrás. Quer dizer, nesse contexto agora, a coordenação de esforços é muito importante. Tem duas palavras que são tremendamente importantes nesse contexto, que é coordenação e criatividade. No contexto em que você precisa dar respostas rápidas, no contexto em que o cobertor está curto, né, que os nossos recursos estão limitados, de você ter uma coordenação entre os estados do Nordeste é algo tremendamente importante. Isso é importante no plano imediato, né, para justamente compartilhar informações, para intercambiar o que está sendo feito num estado ou no outro, para que se possa aprender e acertar junto nas ações de controle e de combate à pandemia. E isso vai ser muito importante para pensar a recuperação. E para pensar o processo de recuperação, eu também acho que tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, eu acho que todos os estados, e mais do que todos os estados, todos os territórios, precisariam agora, ao longo dos próximos meses, pensar em planos de contingência. O que eu estou chamando de planos de contingência? É levar a sério a possibilidade de que a gente tenha novas situações, como a pandemia, se repetindo nos próximos meses. Seja com o coronavírus, seja com outras enfermidades, outras ameaças. Então, uma coisa que nós não teríamos aprendido nada se a gente for pego desprevenido de novo daqui a alguns meses com um repique de contaminações. Então, todo o território, todo o governo estadual e toda a região, e isso poderia ser coordenado, deveria ser coordenado por uma organização como
essa que nós estamos mencionando aí dos estados do Nordeste, planos de contingência para que as respostas sejam mais rápidas no futuro. Isso envolve compra de equipamentos, isso envolve planejamento de atendimento, isso envolve algum grau de controle, de monitoramento da circulação das pessoas e daí por diante. E a outra é um plano de recuperação territorializado. Então, isso envolve os grandes subespaços. Então, quando nós estamos falando do Nordeste, a realidade dos chamados cerrados do Nordeste, ela é diferente da realidade dos municípios do semiárido, né? Tem que pensar ações diferentes para esses grandes subespaços e, por sua vez, também é diferente da realidade dos municípios mais próximos da faixa litorânea, né? Então, é preciso pensar as alternativas de maneira territorializada. Então, é uma iniciativa tremendamente importante, mas ela não pode só suprir ou tentar reproduzir no âmbito dos estados ou no âmbito do Nordeste aquilo que era feito pelo governo federal tempos atrás. É preciso avançar nessas direções. E sobre a questão da institucionalidade, eu diria o seguinte, Lima, eu acho que tem dois aspectos importantes a considerar aí. Um, digamos assim, ele é interno às políticas territoriais que muitos estados, como o caso do Piauí, também o caso da Bahia, o caso do Ceará, têm. Ou seja, você pode aprimorar coisas nesse sentido. Ano passado eu tive algumas vezes aí no Piauí, a gente conversou bastante sobre isso, né? Rejane mencionava melhorar alguma coisa na composição dos fóruns, né? Melhorar alguma coisa nos processos de diálogo com o setor privado, melhorar algumas coisas na coordenação entre as áreas de governo, porque não é só cada secretaria chegar e dizer eu vou fazer isso, outra secretaria eu vou dizer aquilo, mas como é que a gente complementa as ações no âmbito do território. Então, essa institucionalidade interna é muito importante e há espaço para aperfeiçoar, como, por exemplo, nesses temas que eu estava mencionando agora. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante, e aí o consórcio do Nordeste também pode ser muito inovador nesse sentido, que é o seguinte: não existe política territorial sem uma estratégia territorial dos governos. Então, vamos pegar o exemplo da política territorial nacional que a gente teve na década passada, né? O que acontecia? A política territorial era muito importante, mas, em primeiro lugar, você não tinha diálogo da política territorial com a política de desenvolvimento regional, por exemplo. Isso para falar de duas políticas de natureza territorial, certo? O Territórios da Cidadania e a PNDR. Uma coisa que deveria complementar a outra não tinha diálogo. Uma coisa funcionava para um público, com um tipo de recurso, com certas regras, a outra funcionava para o outro. Agora, o pior, essas duas políticas de natureza territorial, elas eram muito pequenas perto de um conjunto de políticas setoriais cujos impactos territoriais eram deixados de lado. Então, o que acontece? A gente tinha nos governos conjuntos de políticas que às vezes apontavam para direções diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer é, nesse período agora do pós-pandemia, em que nós vamos precisar, de alguma maneira, reinventar um pouco a nossa estratégia de desenvolvimento, vai ser preciso harmonizar melhor. Então, a política territorial ela não pode ser uma coisa separada da estratégia geral de desenvolvimento dos territórios, dos estados e do conjunto do Nordeste. Então, nesse sentido, me parece que há algo de muito importante e interessante que pode ser feito no âmbito regional. E iniciativas que valem para o Piauí também são importantes para os demais estados que são cobertos aí pelos grandes biomas, como, por exemplo, o semiárido. Ok. Muito obrigado, Favaretto, né? Rejane, o estado do Piauí experimentou agora fazer um PPA e fazer um orçamento mais territorializado, não é? Já dá para ter uma avaliação desse instrumento como dessa questão do orçamento territorializado como instrumento de uma política territorial, ou essa coisa da pandemia terminou, digamos assim, bagunçando tudo, não é? Então, tem condições, já tem avaliação desse resultado, não é? Eu acho, se você puder falar um pouco sobre isso, inclusive, e também eu queria aproveitar e fazer duas em uma aí, na verdade é duas em duas mesmo, sobre essa história da institucionalidade territorial, porque tem o conselho, não é? Se o conselho consegue acompanhar essa questão do orçamento
de fato territorial e se isso é execuível, se isso é viável, é apenas um sonho dos planejadores, né? Então, eu queria Assim, colocar duas questões que não são pequenas, viu? casca de banana. Bom, mas assim, eu acho assim que a gente tem um aprendizado no estado do Piauí com essa questão dos instrumentos de planejamento, os instrumentos oficiais de planejamento, a territorialização dos instrumentos oficiais de planejamento. Porque a gente vem de... o Piauí fez um processo um pouco diferente do que fez algumas capitais no Brasil, que instituiu o orçamento participativo, né? O orçamento participativo, na maioria das capitais, você tinha a população definindo prioridades para um percentual X do orçamento que o município tinha, e algumas prioridades eram definidas a partir de audiências públicas, de eventos com a participação social. O Piauí criou uma lei de planejamento participativo, né? E dentro dessa lei, ele instituiu os Conselhos de Desenvolvimento Territorial e o Conselho Estadual de Desenvolvimento, né? E diz que esses entes eles têm a prerrogativa de participar do processo de planejamento, né? e de discussão do orçamento do Estado. Esse é um processo que a lei, eu diria assim, ela tem uma brecha enorme para a participação da população, mas a gente tem uma carência de um processo de organização da população para participar, porque não são instrumentos, digamos assim, de conhecimento geral da população, não são peças de fácil manuseio, de fácil entendimento, principalmente o orçamento. O orçamento público ele é um instrumento extremamente complexo. Então, a gente vem avançando nisso aí, né? A gente já teve uma fase em que as ações dos territórios elas entravam lá como uns anexos do PPA, então tinha as ações territoriais. A gente avançou para uma inclusão dessas ações, da construção dessas ações, levando as setoriais para participar das plenárias territoriais. E no PPA desse ano a gente já fez diferente, a gente trouxe todos os territórios, representantes de todos os territórios, para aqui, para a Teresina, e botou todas as setoriais frente a frente com os representantes dos territórios para discutir o que é que daquilo ali iria entrar no PPA e no orçamento estadual. Então, qual tem sido o nosso papel? Tem sido um papel de fiscalizar se as demandas territoriais, que as demandas que saíram dos territórios estão, de fato, sendo inseridas no processo orçamentário do Estado. A pandemia desmontou completamente isso, porque desmontou completamente o orçamento e desmontou completamente o planejamento. A gente agora vai fazer uma revisão. A gente também trabalhou um outro instrumento inovador no Estado, que foi o acordo de resultados, onde cada secretaria definia quais são as suas prioridades dentro do leque das atividades que ela incorporou no orçamento. Ela tinha que definir o que era prioridade, e essas prioridades seriam acompanhadas passo a passo pela CEPLAN, inclusive a cada trimestre, fazendo um processo de monitoramento para ver em que pé estavam as ações, e também checando qual daquelas ações estavam atendendo às demandas dos territórios. E isso a gente não conseguiu fazer, porque hoje vai se fazer uma nova reformulação. A gente começa semana que vem a revisão dos acordos de resultados para ver o que foi possível fazer, o que não foi feito, e o que ainda pode ser feito esse ano e o que vai para o ano de 2021. E isso vai ser uma cascata, um efeito cascata, né? Porque o que saiu daqui, que vai para 2021, vai ser de 2021 para 2022. E eu acho que a gente ainda precisa aperfeiçoar realmente esses mecanismos de territorialização desses instrumentos. Hoje, todas as secretarias elas precisam dizer ação X em que território ela está alocando aquele recurso. O sistema hoje do Estado trabalha com territórios dentro do sistema de planejamento, dentro do PPA e também do orçamento. Mas a gente ainda tem, na minha avaliação, um longo caminho de aperfeiçoamento desse processo.
porque eu acho que esse processo que a gente tenta fazer aqui, com muitas dificuldades, a gente tem, muitas vezes não consegue realizar, a gente tem problemas orçamentários, falta recurso, mas eu ainda acredito que ele é um processo mais amplo do que você propriamente trabalhar o orçamento participativo. Porque eu estou trabalhando na construção, muitas vezes, de políticas públicas mesmo que vão ser implementadas em mais de um território. Então, eu acho que esse é um ganho qualitativo que a gente tem, com grandes necessidades de aprimoramento. E eu acho que, como o Favaretto colocou recentemente, um dos maiores desafios que a gente tem no Estado é justamente inserir a política territorial na política no planejamento setorial do Estado. É preciso que todas as setoriais... eu acho que os avanços que a gente tem são imensos, porque quando a gente começa esse processo aqui, a gente tinha setorial que nem conhecia os territórios de desenvolvimento, não sabia nem que eram. Hoje você tem educação ajustando toda a sua política para os territórios, você tem a saúde adaptando todas as suas políticas para a divisão territorial. Se você pegar, por exemplo, hoje o próprio Piauí, que é o plano de retomada, você tem lá onde estão os hospitais, os principais hospitais com atendimento de pacientes de crônico da Covid, quantos eles atendem, quantos territórios atendem, quais são os territórios que são atendidos para aqueles hospitais. A política de regulação da saúde considera toda uma estratégia territorial. Então, eu acho que a gente tem ganhos muito significativos, que muitas vezes até não aparece, digamos assim, o Conselho Territorial fez, mas não foi feito nada. Mas a construção de uma política de desenvolvimento territorial dentro do Estado, ela é um ganho substancial, muito maior. Você tem hoje, por exemplo, a gente dizendo, olha, o Hospital de Parnaíba atende o território da planície litorânea e parte do território dos Cocais. Isso significa 600 mil pessoas ali naquela região. O que você precisa de infraestrutura para isso? Como é que você vai atender essas pessoas? O que precisa de medicamentos, de tudo? Então, essa é uma discussão que tem um ganho de importância muito grande que a gente precisa saber. A gente ainda tem muito que caminhar, eu acho que principalmente nessa questão da diversificação produtiva, nas atividades junto à agricultura familiar, a gente ainda tem muita coisa que precisam serem aprimoradas na política de desenvolvimento territorial. Mas eu acho que hoje já dá para dizer que a gente tem ganhos significativos aqui no Estado, que, inclusive, faz um pouco a diferença do que acontece aqui para o que acontece em outros estados. Agora, então, acho que é isso, a gente ainda tem que aprimorar. E aí eu acho que passa também, uma das fases de aprimorar essa política, passa pela discussão também das institucionalidades. A gente precisa avançar na discussão com os conselhos de como ficam essas institucionalidades, como fica essa representatividade, e até discutir um pouco que alguns conselhos, e o Conselho do Território do Sambito é muito forte nisso, a formalização dessa institucionalidade, né? O Conselho do Sambito é o único hoje que tem por trás uma instituição formalizada, com CNPJ, que consegue apresentar projetos, que tem essas condições. E isso traz um avanço significativo para os territórios. E eu acho que a experiência do Sambito ela precisa começar a ser divulgada nos outros territórios e talvez replicada como uma política que fortalece a discussão territorial, porque você passa a ter um ente jurídico ali dentro que pode estar apoiando e discutindo as políticas e inclusive, executando algumas políticas de desenvolvimento lá nos territórios. Então, essa revisão que a gente está fazendo agora, a gente precisa diversificar os conselhos, todo mundo que faz parte do conselho é que sabe que na origem da política de desenvolvimento territorial no Brasil, o peso do setor agrícola, né, da agricultura familiar era muito forte. Então, a gente tem muitos conselhos com uma grande representação da agricultura familiar e não consegue trazer para dentro a representação das atividades urbanas, do comércio, que é o conjunto de atividades que compõem o desenvolvimento do território. Então, essa diversidade ela precisa vir para dentro dessa institucionalidade para que a gente possa começar a construir, de fato, novas políticas e, como colocou o professor Favaretto, políticas criativas que permitam o desenvolvimento do território em diversas áreas. Acho que é por aí. Ok, Rejane, muito obrigado. Lidiane,
Você lá no Vale, eu estou pegando no Vale do Sambito, mas você, como você também já integrou a rede de colegiado, pode fazer lá de uma outra experiência, não é? Os agentes do conselho, os membros, as pessoas que participam, as instituições, os gestores, enfim, elas percebem um avanço na política pública a partir de uma discussão de dentro do território. E o que concretamente avançou? Como é que você avalia isso? Então, eu queria deixar isso aí com você, Lidiane. Bem, Lima, com relação a esse ponto que você coloca, a gente avançou muito, graças a Deus, com relação a isso. Como disse Rejane, né? A gente é um território com CNPJ, onde a gente não faz o pessoal como plateia, né? Acho que o pessoal é parte, né? Então, independente de ter direito a voz ou voto, a gente escuta toda a população, aquelas que participam das assembleias, as assembleias são abertas, né? E a gente discute não só com os conselheiros, mas a gente discute com aqueles parceiros que a gente tem dentro do território, né? A gente tem muito forte as entidades parceiras nossas, como o FETAG, Escola de Formação Paulo de Tarso, COTAP Associados, Áridas, quando estava com o trabalho aqui no nosso território, os sindicatos, né, são muito atuantes aqui no nosso conselho. E, assim, os gestores com o poder legislativo, eles também entendem que, de alguma forma, nada acontece se não tiver dentro do território, dentro do conselho, né? E quando a gente foi desafiado a construir um fundo, né? Eu acho que é o único território também do estado do Piauí que tem um fundo repassado no valor de 17% das prefeituras municipais para com o conselho. Então, esse fundo, ele dá o suporte de organização, em especial da Secretaria Executiva, né? Também algumas ações das nossas assembleias territoriais se dá dentro desse fundo, tá? Então, tem esse fundo criado, regulamentado. A gente fez uma alteração no nosso regimento interno. Então, isso fez com que os prefeitos tivessem e respeitassem, não só os prefeitos, mas todo os nossos companheiros e companheiras que estão dentro do Conselho Territorial. Eles verem o Conselho como uma ação real, que acontece, né? Aquilo que a gente determina como prioridade no território, a gente busca. Então, assim, o nosso território, a nossa Secretaria Executiva é muito ativa com relação a isso, né? A gente tem um escritório montado de um PROINF, né? Com carro, com moto, com toda a estrutura, no município de Inhuma, que é a nossa sede. Na cabeça do território, Valença seria a sede do território, mas não, quem deu o apoio para a gente naquela época foi o então ex-prefeito Moacir Gonçalves, né, e levou a sede do conselho para lá. Então, nós temos toda essa estrutura e as pessoas passaram a acreditar. Então, hoje, a gente não vê o território Vale do Sambito sem a atuação do conselho, sem as ações propostas pelo conselho. É tanto que você é conhecedor, a gente vai atrás do governo do estado, seja em que segmento for, em que secretaria for. Rejane está cansada de nos receber, né, Rejane? Sempre que a gente tem uma necessidade, a gente vai até a Secretaria de Planejamento, vai até a SAF, vai até a Secretaria de Segurança Pública, a gente vai até a Secretaria de Educação, já tivemos com audiência colocando a demanda do nosso território com relação à saúde. Nós não temos um hospital que tem UTI, tá? E nem semi-UTI, então tudo que acontece aqui com relação à saúde tem que partir para Teresina ou partir para Picos, e agora colocaram a gente na regulação para Floriano. Você imagina aí, né, Lima? Você conhece o Piauí muito bem, muito mais do que eu. E, assim, tirar nós que estamos bem aqui em Valença e regulamentar lá para Floriano, totalmente fora de rota.
né? Então, a gente foi para cima, discutimos com o Florentino, discutimos com os secretários e secretárias de saúde do nosso território. Então, assim, é uma ação conjunta, a gente não faz nada sozinho, tá? Dependendo da ação determinada na Assembleia, a gente leva até aquela determinada secretaria do governo do Estado. Quando a gente não resolve com o secretário, a gente parte para o governo mesmo, sabe? A gente marca audiência com o governo do Estado e vamos atrás do que a gente precisa aqui para o nosso território e para o Estado do Piauí como um todo, né? Porque mesmo não estando na rede, mas desde 2019, finalzinho do... Aliás, foi em 2019, eu solicitei a minha retirada, a minha saída da rede estadual de colegiados, mas a gente está aqui pronto. E aí, Rejane, está à disposição o nosso projeto para a criação de fundo, regulamentação em todos os outros territórios, tá bom? Ok, Lidiane, muito obrigado. Quero aproveitar aqui para registrar e agradecer a presença, né, a participação de todos os internautas e registrar algumas observações. Se nessa última rodada o tempo vai passando, já tem 1h e 23 minutos aqui que nós estamos, já vamos fazer aqui a última rodada, né? O Biramar diz o seguinte: o Rio Grande do Norte está elaborando uma política estadual de desenvolvimento territorial. Vocês conhecem? O que acham, né? A André Simone, ela faz aqui um questionamento. Há algumas estratégias voltadas para a qualificação de jovem especial aos rurais. Tem uma outra pessoa que pergunta, Regiane, especificamente, qual é a ação com recursos garantido para a questão deixa eu ver, deixa eu entender aqui a pergunta, das feiras territoriais, aqui no território entre rios. Então, estou passando aqui para vocês, são questões levantadas aqui pelos nossos internautas. Bom, nós vamos fazer aqui a nossa última rodada, e aí eu queria pedir para vocês fazerem, já ao final, fazer as considerações finais, pelo tempo, o tempo passa rápido, né? E uma questão, Arius, que eu gostaria de lhe ouvir, certamente queria também aqui os internautas. O governo federal hoje, ele tem uma política territorial, tem uma estratégia de política territorial, regional, sei lá, então tem. É possível, você acredita que é possível os estados sozinhos, sem ter essa inserção do governo federal, conduzir uma política de desenvolvimento territorial sem a participação, o incentivo, digamos, o fomento, sem o apoio do governo federal? Então, eu queria colocar essa questão mais geral para você e, se você puder, e aí já você aproveitar e fazer suas considerações finais, né? Bem, indo então direto ao ponto, Lima, eu acho que, bom, primeiro, né, não tem, né, o governo federal, até antes da pandemia, tinha duas agendas, eu diria, né? Uma agenda econômica, que era a agenda das reformas, cujo sentido último resultava em uma diminuição da capacidade do Estado brasileiro estimular atividades econômicas, fortalecer a rede de proteção social, enfim, diminuía a presença do Estado brasileiro em um conjunto de temas que são absolutamente fundamentais num país como o nosso, que está há quase uma década sem crescimento econômico, vendo um aumento da pobreza, vendo um aumento da desigualdade, enfim, com demandas crescentes. A agenda econômica do governo ia na direção oposta disso. E tinha uma segunda agenda, que é uma agenda puramente ideológica, né? Uma agenda conservadora, que só aprofundava a divisão do país e, principalmente, que criava e cria instabilidade. E um país que precisa promover a reconciliação entre grupos sociais, um país que precisa repactuar estratégias de futuro, um país que precisa oferecer um horizonte mínimo de estabilidade, inclusive para atrair investimentos privados, tudo o que nós não precisamos é desse tipo de turbulência, desse tipo de radicalização, como algumas manifestações e parte da agenda
do governo federal vinha promovendo. Então, política regional, não tinha. Fortalecimento da política social, não tinha. Política territorial, não tinha. E a lista aqui poderia ir longe. Então, essa era a situação antes da pandemia. E o que nós estamos vendo agora é que o governo federal está um tanto quanto perdido, né, em relação ao que fazer depois. Porque ninguém consegue imaginar que no período pós-pandemia nós vamos ter menos gasto público, que nós vamos ter menos proteção social, que nós vamos ter menos estímulo ao setor privado e daí por diante. Ou seja, o que o contexto está pedindo é uma agenda oposta ao que era a agenda econômica do governo anteriormente. O ministro Paulo Guedes ficou durante algumas semanas um pouco perdido, né, tentando reencontrar o discurso, e até agora nós não sabemos qual vai ser a estratégia do governo depois, mas certamente não pode ser. Se insistir nessa agenda ultra-liberalizante, nós estamos todos perdidos, e eu acho que essa agenda não vai ter apoio, né, da sociedade, do empresariado e mesmo de parte aí do próprio Estado. Então, não tem uma política nacional. Os estados, portanto, têm que suprir essa lacuna, não tem outra alternativa. É mais ou menos o que aconteceu no contexto da pandemia. Quer dizer, mesmo sem uma ação coordenada do governo federal, certas estruturas como o SUS e como o SUAS funcionaram. Nós só não estamos numa situação ainda pior em relação à pandemia, porque essas estruturas funcionaram apesar da falta de comando, né, do governo federal, e porque os estados assumiram um protagonismo que, em muitos casos, não vinham tendo há algum tempo, né? Em outros casos, não. No caso do Nordeste, os governos estaduais vêm tendo já há alguns anos um protagonismo muito forte, cada vez maior. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, o governo de São Paulo teve um protagonismo que não vinha tendo nos anos anteriores em relação à coisa da pandemia. Então, diante desse vácuo criado com a ausência de diretrizes do governo federal, os governos estaduais têm, sim, um papel muito importante a cumprir. Eu acho que no caso da política territorial, eu não conheço a experiência que está sendo desenhada no Rio Grande do Norte, né? Acompanhei mais ou menos de perto aí a experiência do Piauí, acompanhei, tive em várias ocasiões a experiência da Bahia, um pouco menos de perto, mas também a experiência dos colegas do Ceará. E eu diria que, no caso, sobretudo, do Piauí e da Bahia, vocês têm uma grande vantagem, que é ter a coordenação da política territorial na alçada de uma Secretaria de Planejamento. Porque, na maioria dos outros estados onde há política de desenvolvimento territorial, ela está junto com a área do desenvolvimento agrário, com as políticas da agricultura familiar. Se ter isso no âmbito do planejamento é tremendamente importante, porque é uma secretaria que, pela sua própria natureza, conversa com todas as outras. Então, ainda que existam dificuldades, que a Jane estava mencionando, né, tem uma trajetória de aprendizado aí, e esse caminho ele é assim mesmo. Quer dizer, é um caminho no qual é necessário ir aperfeiçoando, né, os instrumentos que se tem. Então, eu tenho certeza de que vocês estão no caminho correto, né? Espero que essa trajetória de aprendizado continue, e eu acho que a gente tem que fazer limonada do limão, né? E nesse momento agora, em que as prefeituras, os governos, etc., estão procurando se aproximar para encontrar juntos saída para o contexto da pós-pandemia, acho que nós temos que aproveitar essa energia de solidariedade, essa energia de cooperação que em alguns estados, alguns municípios se criou, para poder convergir ainda mais no futuro. E aí eu tenho certeza de que os territórios, os fóruns territoriais e as iniciativas estaduais, como é o caso da política territorial do Piauí, podem desempenhar um papel tremendamente importante nisso, aproximando as estruturas de governo estadual e municipal, aproximando as organizações da sociedade, do setor privado e do Estado, e por aí pactuar acordos que vão ter que durar aí para os próximos anos. Tenho certeza de que o caminho é esse, e a política que não há outro caminho senão fazer isso fortalecendo as políticas territoriais. Então, eu queria terminar deixando aqui os meus parabéns pelos esforços que vocês estão fazendo no Piauí nesses anos todos, dizer, sem nenhuma demagogia, repito, porque eu já escrevi isso em outros lugares antes, que a experiência de vocês é uma das mais avançadas que a gente tem e, portanto, o que vocês vão fazer aí nas próximas semanas e nos próximos meses certamente vão servir de inspiração para outros estados. Então, parabéns mais uma vez pelos esforços de vocês
Boa sorte para todos nós, porque esses próximos meses, e eu diria não só os próximos meses, mas talvez os próximos 1, 2 anos, vão ser muito duros para a população brasileira, vão ser muito duros para a população mais vulnerável, mas eu tenho certeza que, mais uma vez, com a nossa criatividade, com a nossa capacidade de cooperação, a gente pode sair melhor dessa crise. Essa é a minha esperança, e obrigado pela oportunidade de ter conversado com vocês essa tarde. Ok, Arilson Favaretto, gostaria de lhe agradecer aí pela sua contribuição, não é? E a coisa passou muito rápido aqui, já extrapolamos bem aqui o nosso tempo, não é? Agradecer também pela seus escritos também sobre o Piauí. Bom, Rejane, eu queria que você, se fosse possível, você tratasse um pouco aí, o que você destacaria esse diferencial, o Favaretto falou mais de uma vez, do Piauí em relação aos outros estados, né? O que você acha, o que você avalia que o Piauí tem de diferencial, que se destaca, que avançou em relação a outras experiências, né? Então, deixar aí com você, para você também fazer suas considerações finais. Eu acho que é essa questão que o Arilson colocou, que o esforço do Estado do Piauí é da inserção da política de desenvolvimento territorial em todos os setores do Estado, né? Não é uma visão só do setor agrícola, da agricultura familiar, mas você está trazendo isso para a educação. Sabe? Quando você discute, por exemplo, um plano de educação profissional, considerando as vocações territoriais, você está construindo uma política de educação diferenciada, né? Então, a Secretaria de Educação, em 2019, ela fechou exatamente isso. Ela fechou o plano de política profissional voltada para as vocações territoriais e está aperfeiçoando sua estrutura, né, de realização de cursos a partir desses planos que foram elaborados. Então, isso te dá uma outra dimensão, você começa a ver a política territorial de uma forma muito mais sistêmica, né? Você está trabalhando todas as áreas, então você está introjetando, de fato, um pensar diferente os diferentes, né? Você não tem uma política, você está começando a construir políticas públicas que veem o Estado a partir das diferentes regiões que o Estado tem, dos diferentes territórios e das diferentes necessidades. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande para a qualidade de vida das pessoas, né? Mas uma coisa que eu queria também reforçar muito nas minhas considerações finais é que, na conjuntura não só da pandemia, mas do governo que nós estamos vivendo, a política de desenvolvimento territorial ela tem essa importância em toda a criação de estratégias, de alternativas de sobrevivência, alternativas de desenvolvimento, mas ela tem também, acima de tudo, uma importância muito grande de resistência de organização social e de mobilização social, porque isso está sendo destruído também no Brasil. E é a política de desenvolvimento territorial, através dos seus conselhos, através das escutas da sociedade, através da participação, de trabalhar as diferentes visões que tem dentro do território, que reforça esses processos de organização. E a população, mais do que nunca, precisa estar muito bem organizada para poder saber o que reivindicar, como lutar pelos seus direitos, como a Lidiane também colocou aqui no bloco passado, como elas vão atrás das secretarias, como elas brigam pelo espaço, brigam pelo que precisa, brigaram com a Secretaria de Saúde para não aceitar essa regulação para Floriano, que é uma regulação feita, as políticas públicas feitas nos gabinetes, elas não consideram as diferenças regionais, não consideram as realidades. Não, muitas vezes a pessoa que está fazendo uma política dessa não conhece a dificuldade de acesso, de transferência de um paciente para um hospital desse, que é muito mais distante do que o de Picos e do que o de Teresina, para essa população. Então, eu acho que ela traz isso, ela traz essa capacidade de ajustar as políticas públicas do Estado, ajustar as ações para a realidade dos territórios. E isso é um ganho significativo. Talvez não seja o ganho que muitas vezes
os conselheiros brigam, esperam, não veio meu projeto, não veio isso, não veio aquilo, não. Sai do âmbito da discussão para um projeto vai para município A, B ou C e entra no âmbito da discussão. As políticas públicas precisam respeitar essas realidades, considerar essas diferenças, formar pessoas para as capacidades locais que a gente tem, para as vocações locais. Começar a trabalhar uma outra visão de mundo, construir um mundo próximo de onde aquelas pessoas estão vivendo. Então, acho que esse é um ganho significativo. E, acima de tudo, exercer o papel de cidadão e de processo de organização e de mobilização social que os conselhos precisam cada vez mais ter essa força e fazer esse processo crescer dentro dos territórios. Ok, Rejane, muito obrigado. Agradecer aí pela sua contribuição, não é? Pela sinceridade com que fez as suas ponderações. Eu que agradeço o toca espaço, viu? E ter o prazer de estar fazendo uma discussão dessa com esses companheiros que moram no meu coração. Tá, muito obrigado. Eu queria aproveitar, e essa questão que você trata era exatamente o que eu estava pensando de formular aqui para a Lidiane, não é? Então, as obras são importantes, a renda ela é importante, e Lidiane, mas em termos de fortalecimento da organização do povo, né, da sociedade, o que é o desenvolvimento territorial, ou essa experiência que nós estamos vivendo no Piauí, que você é parte dela, tem colaborado com isso ou não? Tanto da organização da sociedade, como dessa relação entre a sociedade civil organizada e o poder público, a nível de Estado, a nível de município. Como é que você vê isso, né? Então, eu queria lhe ouvir sobre as suas impressões sobre isso e aproveite e faça aí suas considerações finais, né? Certo, Lima. A gente se vê parte, né? Eu acho que, como Rejane falou, o PPA foi pensado a partir do momento de discussões que a gente fez no território e levamos a demanda para o que a gente queria do Estado, né? Se a gente não for parte de uma gestão, não ser gestão, né? Não ser gestão estadual, mas fazer parte, levando as nossas demandas, levando o que de fato a população necessita, e não o que, de fato, aquele gestor municipal pensa ou dialoga achando que é desenvolvimento territorial, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de pensar o território como um todo, e não pensar o território como apenas um município, tá? Apenas uma gestão municipal ou aquela população. A gente tem se dado muito... mediante essa questão do fortalecimento com as secretarias, porque a gente viu a necessidade de uma demanda partindo não da gestão, dos gestores dos nossos municípios, mas a partir da população. Então, a gente ouvia o que, de fato, estava precisando com relação ao que aquela população achava de melhor, né, que tinha necessidade para aquele município, para aquela comunidade. E aí a gente conversava dentro do território e levava essa demanda para o governo do Estado. Tá? Tivemos alguns nãos, claro que isso tem, né? Mas isso não vai fazer com que a gente desista. Desenvolvimento territorial não é fácil, né? Eu entrei em 2004 só ouvindo o território do Guaribas, e aí eu ficava inquieta. E aí o território Vale do Sambito só surgiu em 2008, após a lei de 2007, né? A Lei Complementar 87. Aí, a partir daí, a gente trabalhou essa questão de trabalhar um todo, de ouvir, de fazer com que as pessoas fossem parte desse processo de desenvolvimento, de fortalecimento. Não só, como você falou, da agricultura familiar, mas de todos os outros setores, porque a gente sabe que um município, um território, não fazemos só com o rural, mas nós somos o rural urbano, e isso não tem diferença nenhuma, tá? É apenas uma coisa que colocaram na cabeça de muitos por aí, mas a gente pensa o território como um todo.
não só desenvolvimento territorial. E aí, Lima, eu quero lhe agradecer o meu companheiro Arilson, né? Quanto tempo que a gente não se via, agradecer a Rejane, porque aqui é um momento da gente, de fato, trazer as discussões que acontecem no entorno do nosso território, o que a gente quer para o nosso estado em especial. E aí eu fico muito lisonjeada de ter sido parte, né, desse processo aqui no estado, e que o estado tenha avançado e está aí junto com a Bahia, né, no topo desses exemplos. Que bons exemplos, né? Então a gente precisa continuar esse trabalho. Agradecer aos companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo, principalmente os que são dos territórios, não só do estado do Piauí, mas eu sei que Mazinho, como você citou, e outros companheiros estão. Os nossos companheiros e companheiras também das instituições aqui do estado, e também, por que não, os internautas, né? Acho que agradecer, porque a gente não estaria aqui se não fosse eles, tá certo? E do mais é ter fé em Deus que a gente vai sair dessa e sair dessa muito mais fortalecido, para que não venha, né, Favareto, uma nova pandemia, que deixe para lá, não precisa vir aqui para a gente mais não, porque a gente precisa fortalecer o nosso povo e fazer com que esse povo acredite de fato que a gente fazendo, tudo pode acontecer, tá? Então, depende de cada um de nós. Eu acho que se a gente, cada um, contribuir com um pouco, a gente consegue sair dessa e sair muito mais fortalecido. Lima, agradecer a você do modo especial, tá certo? Obrigado, Lidiane, não é, pela contribuição, não é? Eu quero agradecer a todos os internautas, agradecer aos nossos convidados, às nossas convidadas, não é? Então, dizer que eu acho que foi uma rica discussão. Dizer o seguinte, eu vivenciei uma experiência de desenvolvimento territorial que eu achei uma das mais importantes na minha formação política como gestor, que foi uma vivenciada e coordenada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Território dos Cocais. Lá, os municípios quase não se conheciam ou não tinha nenhuma relação. Esse consórcio, ele possibilitou a gente compreender um ao outro e a definir estratégias comuns. E lá em 2006, Favareta, não sei se eu já lhe contei essa história, nós definimos lá 3 ações estratégicas que foram fundamentais. Inclusive, 2 delas viraram experiência nacional, não é? Projetos nacionais a partir disso, e o governador Wellington contribuiu muito. Uma foi a questão da recuperação de estrada. O nosso território dos Cocais, o aglomerado 3, ele chove bastante, e aí cada ano que passava era um sofrimento para os prefeitos e prefeitas a recuperação das estradas vicinais. E ali nós começamos uma experiência de aquisição de patrulhas mecanizadas, que depois apresentamos junto com o governador para o presidente Dilma, e virou esse programa de patrulha mecanizada nos municípios. Nós identificamos no meio aos prefeitos que tínhamos 7.200 e poucas casas de palha no território. E ali nós começamos a tratar com o governador a necessidade de ter um programa de melhoria habitacional, que muita gente vivia, inclusive perdia a casa no período seco, com fogo de roçado dessa história toda. E começamos ali o nome do projeto, não sei se o Herbert, que é o secretário da Cultura Familiar, está aí, chamado 460, depois foi o PSH, depois virou Minha Casa Minha Vida, né? E o terceiro foi uma ação voltada para a geração de trabalho e renda, onde nós tratamos a questão da piscicultura como uma saída estratégica. E hoje o território dos Cocais oscila, ora é o primeiro, ora é o segundo maior produtor de pescado do nosso estado, com cerca de 8.000 toneladas ano. Então, isso ajuda, isso dá concretude, além das trocas de experiência, dos concursos realizados conjunto e muito outro, né? E eu tive a honra de presidir por 2 mandatos esse consórcio quando fui prefeito. Então, acho que ela é muito importante, como ela é do ponto de vista do movimento social. Acho que precisa envolver mais a iniciativa privada. E acho que precisa também
vejo que precisa também trabalhar a institucionalidade, não como uma condição, mas eu acho que é um caminho inevitável para avançar no sentido de uma atuação mais permanente. Acho que essa experiência de você, do Vale do Sambito, ela pode ajudar outros territórios. Onde tem um consórcio, talvez não tenha necessidade, mas a institucionalidade do território ela é importante. Bom, mas diante disso, eu queria aqui agradecer a todos vocês, a todos os convidados e convidadas, né, especialmente ao Arilson Favaretto, a Rejane Tavares e a Lidiane Veloso. Agradecer aí aos nossos internautas, né? Estamos chegando ao final dessa nossa live e gostaria de agradecer aos nossos convidados pelo importante debate levantado aqui. E se você chegou no final ou perdeu alguma das nossas lives, vá lá no nosso canal do YouTube e acesse, que ela daqui a pouco vai estar disponível lá, né? Então, esses e outros vídeos do nosso mandato estarão lá. Então, portanto, a todos e a todas, é um ótimo fim de noite, né? E na sexta-feira tem mais, né? Estamos querendo fazer aqui um debate polêmico, né? É um debate acerca do destino do governo Bolsonaro. Afinal de contas, o governo Bolsonaro, o que vai acontecer com ele? Ele vai renunciar, ele vai ser cassado, ele vai acertar, ele vai continuar com essas maluquices que a gente presencia todo dia, ou é nenhuma das respostas anteriores, né? Então, você é convidado a começar a pensar sobre isso, né? Então, eu quero convidar todos vocês para sexta-feira, às 17 horas, aqui nesse mesmo espaço. Então, muito obrigado, Lidiane, muito obrigado, Rejane, muito obrigado, Favaretto, Obrigada. muito obrigado Tchau. a todos os Bom nossos estar com internautas, muito você. obrigado a Cristiane, que conduz aí o nosso apoio técnico. Muito obrigado. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Se cuida.